Economia Viva. Dois especialistas, dois entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os radiovintes. Mais uma vez tivemos aqui um pequeno problema técnico que nos impediu de iniciar a tempo. Vamos então dar início ao debate de hoje, sexta-feira. Já sabe, os nossos convidados, os residentes Amílcar Monteiro e Avelino Bonifácio, são os dois residentes. Hoje vamos debater a segunda parte relativa à questão do desenvolvimento empresarial em Cabo Verde. Vamos ver, portanto, como é que estão as nossas empresas. Você lá em casa já sabe, pode participar. Sintonize-nos 89.9 na Praia, 99.6 e 94.4 em Santiago Norte, São Domingos, São Jorge dos Órgãos, Ribeira Grande, Santiago, Santa Cruz, Maio e Fogo, 96.7 em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Nas redes sociais, Rádio Alfa-CV, Rádio Alfa-CV. Poderá participar através dos seguintes contactos: 970 95 95, 970 95 95, mas também 930 3005, 930 3005. Sem mais delongas, vamos avançar para o nosso debate. Amílcar Monteiro, gostaria que me fizesses uma espécie de chapéu relativamente àquilo que foi a primeira parte deste debate. No fundo, como é que estão as nossas empresas, quantas são e o que é que ainda é possível fazer para conseguirmos um upgrade nas empresas menos conseguidas? Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimentar o colega Bonifácio, aqui Jamari e toda a equipa da rádio. Sim, o universo das empresas em Cabo Verde está... Temos o relatório do INE, o inquérito às empresas de 2021, que reporta a existência de cerca de 11.404 empresas ativas em Cabo Verde, que geram 72 mil empregos. Portanto, parte significativa dos empregos, mais de 50%, ou perto de 50% dos empregos, são gerados no setor privado. Grande parte operam no comércio, portanto, e grande parte a larga maioria são microempresas. Portanto, as empresas que são consideradas de porte são empresas públicas e algumas privadas, e somam em torno de 200 empresas. Agora, focando no nosso tema, é notório que mais de 2/3 das empresas cabo-verdianas trabalham no regime sem contabilidade organizada. Portanto, cerca de 7 mil empresas trabalham sem contabilidade organizada. É o grupo do REMP, Amílcar? Bom, aqui o INE não identifica essas empresas como REMP, se bem que há mais empresas REMP há mais de 7 mil empresas REMP registradas no INPS. Pelo menos até há uns 2 anos atrás havia mais de 7 mil empresas REMP registradas no INPS. São as empresas a quem não se exige uma contabilidade organizada, portanto? Que vão operando? Não se exige contabilidade organizada, que no meu entender limita o crescimento empresarial. Portanto, não existe uma economia que se desenvolva com base no setor privado, e empresas que não prestam contas são essencialmente empresas informais. Portanto, eu não vejo como desenvolver uma economia com uma base alargada de informais. Mas o setor informal ainda é melhor compreendido se nós vermos os números do emprego. Portanto, cerca de 95 mil, segundo o inquérito do INE de estatística do emprego, cerca de 95 mil pessoas estão empregos no setor informal, ou estão empregos de forma informal. Isso são cerca de 54% da população empregada
Em Cabo Verde estão concentradas no meio urbano, 69 mil. Na praia existem 29 mil empregos informais. A maioria dos empregos informais são do sexo masculino, 55 mil. E talvez porque as mulheres também estão na categoria de inativas. As mulheres preenchem a maior fatia da quantia da população inativa. E essa população, digamos, que está em emprego informalmente, por grupo etário, cerca de 46 mil, mais da metade, estão na faixa etária de 35 aos 64 anos, sendo que há uma grande fatia entre os 25 e 34. Portanto, são 30 mil pessoas nessa faixa etária ativa que estão empregadas ou têm um emprego informal. Trabalham, mas trabalham de forma informal. Não têm garantias de segurança social, não têm cobertura de férias, riscos do trabalho não protegido. Portanto, esse digamos, um quadro numérico do setor informal em Cabo Verde. Muito bem, Amílcar, ainda antes de eu passar a palavra ao Avelino, gostaria de me dizer o que é exatamente estar na informalidade, quem ganha e quem perde com essa informalidade. Bom, falando das empresas, quando um operador econômico atua, digamos, à margem da lei, não declara a sua faturação, não está inscrito para começar, não tem NIF, não tem, portanto, o Estado não tem, é um operador que opera numa zona, digamos, cinza. O Estado não tem nenhum controle sobre a sua atividade empresarial, então pode-se considerar esse operador como um operador informal. E acontece a mesma coisa em relação aos empregos que são gerados, mesmo no setor formal, mesmo no setor público. Há pessoas que são empregos de forma informal, que é quando também não há declaração de salários, não há descontos para a Previdência Social, e o que deixa esses trabalhadores numa situação precária. Portanto, outro dia eu estava a passar na rua, havia vários trabalhadores a tentar subir uma máquina para um primeiro andar, mas de forma completamente artesanal, e se isso cai, e se alguém se machuca, portanto, não tem a proteção da segurança social e provavelmente se a pessoa se machucar vai para casa sem nenhuma proteção. Portanto, perde o rendimento e perde a possibilidade, a capacidade de recuperar para voltar ao trabalho. Portanto, é uma linha que separa a pobreza do desenvolvimento empresarial. Portanto, este aqui é apenas um dos riscos da informalidade. Sim, um dos riscos. A informalidade gera um efeito cascata, não é? Porque o Estado não arrecada dinheiro, não arrecada impostos no setor informal, e o setor informal, portanto, é completamente não convencional. Portanto, é ver como é que os táxis trabalham, os IACs, como é que trabalham. Portanto, não obedecem a nenhuma norma formal. Ou obedecem a normas mínimas, não é? Trabalham dentro do mínimo que é exigido e depois tudo o resto é formal. Não há uma geração de riqueza no setor informal. O que há é uma sobrevivência. As pessoas geram receita suficiente para viver o dia a dia e vão viver. Por isso, o impacto da pandemia foi significativo nessa classe. Portanto, vivem na rua, trabalham, geram um rendimento diário na rua e se não podem ir ao mercado, não podem estar a operar na via pública, então, obviamente, não têm rendimento e, obviamente, isso impacta o seu sustento. Muito bem. Avelino Bonifácio, se a formalidade é uma coisa tão boa assim, por que muitas empresas persistem teimosamente na informalidade? Não deve ser uma coisa assim tão má. Bom dia, José Mário, bom dia, Amílcar, bom dia aos rádio ouvintes da Rádio Alfa lá em casa. A formalidade é uma coisa boa no geral, sobretudo para a economia de um país, mas nem sempre as pessoas que estão na informalidade estão por mera vontade de estar na informalidade. Há um conjunto de
condicionantes que os impedem de dar o salto para a formalidade, ou melhor, de começar imediatamente na formalidade e depois, ou então de mais tarde dar o salto para a formalidade, obrigando-os a se manterem na informalidade. Portanto, normalmente o que é o informal é o que não é formal, não é? Obviamente. E no caso da economia pode-se caracterizar a informalidade tanto do ponto de vista da produção da riqueza, ou seja, da participação na produção do produto interno bruto, pode-se analisar do ponto de vista do emprego que é gerado, portanto, do volume de emprego que é gerado na informalidade, pode-se caracterizar do ponto de vista do número de empresas que trabalham ou de unidades económicas que trabalham na situação de informalidade, e pode-se analisar também do ponto de vista da proteção social que o trabalhador sujeito à informalidade trabalha, portanto, ou não, e ainda analisar-se do ponto de vista das receitas que o Estado arrecada ou não arrecada pelo facto da unidade produtiva laborar na informalidade. Obviamente que há vários fatores que condicionam as unidades produtivas a iniciarem ou a darem o salto para a formalidade. Do meu ponto de vista, o fator maior tem a ver, no início, não diria maior, mas pelo menos inicial, tem a ver muito com a burocracia que muitas vezes é exigida para a constituição de empresas e para os registros que são necessários e para a obtenção das licenças. Portanto, eu lembro-me quando foi instaurado o sistema de criação de empresas no dia aqui em Cabo Verde, que era suposto que o processo de criação incluísse automaticamente a inscrição na Previdência Social, e a Previdência Social pura e simplesmente recusou aceitar, portanto, o formulário que eletronicamente era transferido da Casa do Cidadão para o INPS, e por causa disso, portanto, a inscrição deixou de poder ser automática e deslocar-se à Previdência Social para passar a cumprir as exigências colaterais que a Previdência Social faz para o registro, portanto, condiciona. Portanto, por outro lado, há um fator que, do meu ponto de vista, também condiciona, tem a ver com o receio que muitas vezes as unidades ou os promotores das unidades produtivas têm de que a formalidade pressupõe uma maior carga fiscal, o pagamento de maior carga fiscal. Se por um lado isso pode significar em termos de taxação, por outro lado isso não é tão evidente, porque os ganhos que, portanto, quer as empresas, quer os seus colaboradores adquirem pelo facto de estarem de forma formal, licenciada, com a contabilidade organizada, poder demonstrar todas as receitas, mas também todas as despesas, e beneficiar de todos os incentivos, as deduções que a lei concede. Portanto, pode constituir uma vantagem que muitas vezes supera a desvantagem de eventualmente ter que pagar uma taxa que não pagaria numa situação de informalidade. Para mim, o mais importante é a proteção social, que deve justificar, do ponto de vista da unidade produtiva e dos seus colaboradores, porque de facto a proteção social permite, primeiro, aos colaboradores, em caso de doença, poderem beneficiar das prestações imediatas da Previdência Social, ou seja, do tratamento, portanto, das consultas e do tratamento, dos medicamentos, etc. E, sobretudo, em caso de incapacidades, mas também após a reforma ter as pensões
que constituem, digamos, o elemento de garantia da sobrevivência com receitas mínimas para o agregado familiar. E há várias contingências que podem acontecer com os trabalhadores, mas também com a própria empresa, e a Covid nos mostrou isso, e as empresas que estavam em situação da normalidade puderam ter um conjunto de incentivos que as na informalidade não tiveram, e os seus colaboradores também tiveram esses benefícios. Agora, não podemos descurar um outro elemento que é do ponto de vista do Estado, que é o Estado poder, antes de mais, contar com as informações produzidas nas unidades formais para poder definir políticas coerentes, porque na informalidade há um conjunto de informações que escapam ao Estado, por um lado. E por outro lado, na formalidade, o Estado pode ter a previsibilidade das receitas através dos impostos, dos diferentes impostos, que são fundamentais, antes de mais, para financiar as políticas sociais, que são indispensáveis, mas também para financiar a infraestruturação e o desenvolvimento do país. Vamos ver o outro lado, Avelino. Normalmente são empresas altamente deficitárias, não é, que têm grandes dificuldades em arrecadar receitas, e muitas vezes o negócio acaba por se resumir num simples salário em favor do proprietário, justamente porque, enfim, as obrigações fiscais e tributárias são muitas, e para além da grande dificuldade que muitos têm em manejar o sistema eletrónico de transmissão dos tais dados úteis à previdência social, às finanças, etc. E esses elementos não funcionam como inibidor à desejada formalização? Obviamente que funcionam, mas não creio que são elementos dos mais relevantes do ponto de vista de inibir a formalidade. A formalidade também depende muito do mercado onde se elabora. E infelizmente aqui em Cabo Verde o nosso mercado para além de ser um mercado muito pequeno, é um mercado que está fragmentado devido à nossa condição de ilha. E como não temos uma economia que aposta também na exportação, nomeadamente a nível da nossa sub-região, portanto, explorando as oportunidades que a integração regional deveriam e podem proporcionar-nos, então temos micromercados que numa situação de elevada taxa de desemprego faz com que muita gente que esteja na situação de desemprego ou de subemprego procure uma forma de sobrevivência iniciando alguma atividade econômica na informalidade. Portanto, nessa situação de mercado e nesse tipo de atividade de sobrevivência, dificilmente poderá haver um crescimento com dimensão de negócio que permita catapultar, portanto, para uma situação da formalidade. Agora, a burocracia e a carga fiscal, obviamente que são elementos inibidores, e muitas vezes o Estado, sob o pretexto de arrecadar as receitas que são indispensáveis para o seu funcionamento e para o financiamento do desenvolvimento, tende a sobrecarregar as empresas e as unidades que estão formais, tendo em conta que a base de arrecadação é baixa. Felizmente, em Cabo Verde, tem-se conseguido alargar a base. E eu penso que à medida que a base vem sendo alargada, portanto, deve haver um sinal no sentido da redução da carga para não continuar a, de certa forma, incentivar a informalidade. É lógico que quando todos pagam, paga-se menos. Todos pagam e pagamos menos. Uhum. Amílcar, queres comentar isso ou queres-me dizer queres-me responder, enfim, se a formalidade é uma coisa tão boa assim para o Estado, para os microempresários, porque é que o Estado não radicaliza e acaba de vez com essa informalidade? Não é bem assim, não é? Bem, eu não entendo que a questão deve ser colocada dessa forma. A formalidade seria um normal, não é necessariamente a coisa boa, seria um normal.
Mas há, na verdade, digamos, uma dissintonia entre o que é que o Estado espera das empresas e a realidade do mercado. Portanto, o Estado muitas vezes trabalha com a cooperação internacional, o Banco Mundial e essas entidades que apoiam o desenvolvimento e que, no fundo, querem a abertura do mercado para que as corporações operem em todos os mercados sem limitações. E acaba-se por ignorar as dificuldades que as nossas empresas têm em participar do mercado. Então, há anos atrás foi estabelecido esse regime, o REMP, com o objetivo de promover a transição das microempresas para o mercado formal. Então, o REMP previa, entre outras coisas, a questão do acesso a compras públicas, que significaria aumentar o mercado que as empresas têm, para além do setor privado, também para o setor público. Mas essa política, no fundo, não foi implementada. A lei existem empresas registradas como REMP, mas o REMP não é aplicado como tal, ou seja, tal como previsto na lei. Então, nós temos uma realidade hoje. Eu comecei a dar os números, mas já encontrei mais detalhes, só para ver que, efetivamente, não é pelo setor informal que Cabo Verde vai desenvolver. O setor, portanto, as empresas que têm contabilidade organizada são 4.200. As empresas que não têm contabilidade organizada são 7.100. No entanto, em termos de empregos gerados, as empresas com contabilidade organizada geram 52 mil empregos. E as empresas sem contabilidade organizada geram muito menos, 20 mil empregos. E quando falamos em faturamento, em volume de negócios, nós estamos no 21%, no 25% do volume de negócio é gerado pelas empresas com contabilidade organizada, apesar de serem apenas 4 mil no universo de 7 mil empresas. Portanto, as oportunidades que existem no mundo dos negócios é no mercado formal. Portanto, é no mercado formal que está a se gerar lucro, que está a se gerar volume de negócio, está a se gerar empregos qualificados. É aí que estão as oportunidades. Mas acontece que em Cabo Verde há digamos, um mau assessment, uma má leitura das condições para a criação de negócios viáveis. Enquanto o Estado espera que as empresas estejam registradas formalmente e possam tirar proveito das oportunidades do mercado, o Estado ignora que este mercado é um mercado fragmentado. É um mercado que você só trabalha na sua ilha e no seu bairro. Você não tem um mercado unificado e, portanto, não há oportunidades. Portanto, se você compra uma máquina para produzir pão no mercado internacional, essa máquina pode produzir 200 mil pães por dia. Mas você não consegue abastecer Santiago ou não consegue abastecer Cabo Verde. Então você fica reduzido à sua dimensão. Então, o custo de comprar essa máquina vai pesar no seu retorno. Então, não há um retorno efetivo do investimento em muitos setores de atividade em Cabo Verde. E não há uma leitura clara para não sei, eu desconfio que a prata da casa, os economistas nacionais não estão a ser envolvidos, os economistas gestores não estão envolvidos em práticas para simulação de viabilidade do negócio em determinados setores. Isso poderia esclarecer aos operadores o que é viável e o que não é viável fazer em Cabo Verde. Aqui em Cabo Verde está-se a investir em todas as áreas de atividade, mas ninguém está a estudar o mercado efetivamente, as universidades, portanto, ninguém está envolvido com essa temática de estudar a viabilidade das coisas. Porque sem viabilidade, o que acontece é que você investe e passados 5 anos você tem que recapitalizar a empresa, porque a empresa não gerou lucros suficientes para continuar a operar. E nós só temos um setor privado ainda funcionando porque são empresas pessoais, portanto, são empresas, sociedades em nome individual ou são, no mínimo, sociedades limitadas que têm um sócio. E, portanto, sendo assim, você pode continuar a reinvestir no negócio através de outras fontes, seja imigração, seja
outras fontes que você pode encontrar, seja até banco, e você vai mantendo o negócio a operar no mercado. Mas não é porque o negócio tem viabilidade. Portanto, se nós partirmos desse ponto de vista, da viabilidade do negócio, vamos entender que, na verdade, é talvez muito difícil para o desenvolvimento empresarial. Principalmente o desenvolvimento empresarial micro. Quando o Estado, do lado do Estado, o Estado ignora as condições necessárias para a viabilidade do negócio e permite que os bancos continuem a operar com elevadas taxas de juros para o setor improdutivo, ignora, portanto, que o Estado taxa todas as fases da operação empresarial. Tudo que a empresa faz está submetido a uma ótica rentista e o Estado está tributado. Portanto, obviamente, há uma sintonia e quando as empresas não têm capacidade de gerar renda frequente, de gerar renda acumulada, o setor informal parece muito atrativo, porque é dinheiro na mão e não há contas a prestar ao Estado e assim vai-se sobrevivendo. Portanto, se nós falarmos de desenvolvimento empresarial, não estamos a falar em sobrevivência, estamos a falar em produção de riqueza e portanto, nesse sentido, haveria, digamos, interesse das empresas em atuar de forma formal, porque há mais dinheiro a fazer, portanto, convém pagar os impostos. Mas se há pouco dinheiro a fazer e esse dinheiro é feito de forma diária em micro-operações, então fica difícil as empresas, digamos, compatibilizarem-se com o sistema público. Neste momento, o Estado implementou, por exemplo, a fatura eletrónica e só as empresas que estão formalizadas conseguem faturar por esse sistema. Isso gera um sine qua non. Ou você é formal, você emite fatura com base no sistema e automaticamente os impostos são contabilizados, ou você simplesmente trabalha no setor informal. Deixa-me ouvir o Avelino Bonifácio. Só concluir, eu creio que não é uma guerra entre as empresas e o Estado. Eu creio que trata-se mais de oportunidades de desenvolvimento empresarial que estão num patamar subótimo e, portanto, gera muito espaço para as empresas preferirem o setor informal ao setor formal. Se o Estado prestar atenção na rentabilidade das empresas e abrir o mercado das compras públicas também para as microempresas, vai haver muito espaço. Então, aí sim, aí é interessante estar no setor formal. É essa dicotomia que nós temos que resolver. Avelino Bonifácio, queres comentar isso ou queres dizer-me porquê que continuam a ser poucas as empresas, as micro e pequenas empresas e as médias também, que conseguem evoluir para grandes empresas? Antes de mais, eu queria dizer que a questão da informalidade não é uma questão de Cabo Verde, é uma questão do mundo. Portanto, o Amílcar disse logo no início de que em Cabo Verde cerca de 54% dos empregos estão no setor informal. Não, no setor formal. Informal. É informal. Estão no setor informal. Portanto, a nível mundial, a Organização Internacional do Comércio estima que cerca de 60% dos empregos estão no setor informal. Portanto, é um problema do mundo. E mesmo os países desenvolvidos também têm atividades económicas informais e produzem empregos, geram empregos no setor informal. Portanto, não se pode ter uma expectativa de eliminar, de acabar com a informalidade, porque a informalidade, apesar de ser, no geral, desaconselhável, não é de todo mau. Portanto, tem também o seu ponto positivo, e um dos pontos positivos é, antes de mais, em situação de subdesenvolvimento, em situação de pobreza, em que as pessoas lutam pela sua sobrevivência, o facto de poder fugir ao pagamento dos impostos, o facto de poder sobreviver no dia a dia com a sua receita diária, dá vantagens que a formalidade nem sempre permite. Mas, por outro lado, a informalidade também permite uma certa facilitação na redistribuição
do rendimento que é gerado, portanto, na economia no seu todo. Obviamente que, do ponto de vista da produção da riqueza, a percentagem da riqueza que é produzida no setor informal é inferior. Estima-se que a nível mundial é à volta de 30%, e quanto menor desenvolvido os países, maior, portanto, a percentagem da riqueza que é produzida no setor informal. Eu acredito que em Cabo Verde estaremos pelo menos entre 35% a 40% da riqueza nacional que é produzida no setor informal aqui em Cabo Verde, e do meu ponto de vista, a dimensão da nossa economia e, sobretudo, a sua fragmentação em micro-territórios, em micro-mercados, é um elemento que ainda penaliza-nos mais do ponto de vista da formalidade e informalidade. Agora, não é linear, digamos, dizer de que as oportunidades são essencialmente nas grandes empresas e nas empresas formais. Não é tão linear, porque eu pergunto, por exemplo, as empresas que hoje são grandes, consideradas grandes aqui em Cabo Verde, cerca de 200 empresas, de acordo com o INE, e que têm contabilidade organizada, fazem, portanto, os seus colaboradores estão inscritos no sistema de proteção social, têm contabilidade organizada, têm o registro, têm as licenças todas, pagam os impostos. Portanto, essas empresas são grandes porque fazem isso? São grandes porque fazem isso? Ou, fazendo isso, passaram a ser grandes? Ou seja, eu penso que é mais pelo facto de terem necessidade e terem a possibilidade de fazerem isso por serem grandes, e não terem conseguido crescer e serem grandes pelo facto de fazerem isso. Portanto, não sei se fiz, se consegui explicar, digamos, o meu raciocínio, mas é isso que eu penso. Portanto, há normalmente alguma transição das micro para pequenas, e das pequenas para médias, e das médias para grandes empresas, e quanto mais micro for as empresas, a tendência da taxa da mortalidade é normalmente maior. Portanto, à medida que as empresas vão evoluindo, vão crescendo em termos de dimensão e na sua organização, portanto, a taxa de mortalidade tende a reduzir, consequentemente, há maior sustentabilidade. Portanto, há maior perenidade nos negócios e sustentabilidade nas empresas, e, consequentemente, maior segurança também para os próprios colaboradores. Portanto, a política pública, do meu ponto de vista, é também um elemento importante para promover a formalidade, ou então, de algum modo, facilitar a informalidade. E eu penso que, muitas vezes, o querer a todo custo fazer as empresas ascenderem à formalidade pode ser um elemento, portanto, que acabe por incentivar a informalidade. E o exemplo que o Amílcar deu de faturação eletrónica, portanto, forçar as empresas a faturar apenas por essa via é uma das formas de empurrar as micro-unidades económicas também para a formalidade, para a informalidade. Esse é apenas um exemplo. Um outro exemplo, e que eu tenho ouvido constantemente nos últimos dias, é a prestação de contas, por exemplo. As empresas são obrigadas a entregarem as suas contas com regularidade nas finanças. E muitas vezes, quando fazem dedução e, portanto, dos impostos e apresentam as suas declarações nas finanças, há desfazamento, às vezes, de casas decimais por arredondamento entre quem deduziu e de quem é deduzido. E o sistema bloqueia, o sistema não permite que diferenças de casas decimais. Eu dou o exemplo de um empresário do setor da construção civil que me disse que está a passar por uma situação de um escudo na diferença
por causa de arredondamentos, o sistema bloqueou e ele já não consegue nem apresentar novas declarações e nem outros procedimentos. E quando vai aos serviços de contribuições e impostos, encontra uma bicha enorme, é mal atendido, perde tempo por causa de um escudo. Eu penso que a burocracia, o sistema deve ter uma margem que permite, digamos, a aceitação de situações do tipo, porque senão incentiva de certa forma também a informalidade. Amílcar. Não, eu ia dizer que, na verdade, eu não vejo nenhuma vantagem no setor informal. O setor informal compensa. Eu acredito, sim, compensa, ajuda onde o Estado não consegue chegar, portanto, cria rendimento para pessoas que, de outra forma, estariam a viver num nível de pobreza muito baixo e, portanto, tem, digamos, alguns digamos, aspectos positivos. Mas o setor informal trata-se mais, eu vejo o setor informal, mais como um efeito, um resultado de políticas desadequadas do que efetivamente, portanto, vem na contramão do que o Estado pretende. Eu tive a oportunidade de estudar a informalidade em Angola e tenho acompanhado a questão da informalidade a nível mundial. O que eu posso dizer é nos Estados Unidos, por exemplo, ser informal, portanto, todos conhecem a história do Al Capone. O Al Capone só foi, digamos, só foi preso porque pegaram-lhe a sonegar impostos. A história de... Houve um corte. Al Capone. Al Capone, ok. Al Capone só foi preso porque ele foi preso porque foi evidente que ele estava a fugir ao fisco. Um barulho aqui fora. E portanto, cada país tem a sua história relativa à informalidade. Nos Estados Unidos, fugir ao fisco é um crime. E, portanto, importar essa lógica dos Estados Unidos para Cabo Verde parece-me exagerado, porque nós praticamente baixamos a legislação de desenvolvimento empresarial que existia em Portugal anos atrás e implementamos em Cabo Verde. Essa legislação não se coaduna com a nossa realidade. E na nossa realidade fragmentada, não há estudos na universidade que nos dizem como desenvolver o setor privado numa economia arquipelágica insular como Cabo Verde. Não há. E em Cabo Verde, as universidades ainda não perceberam que o trabalho que eles têm que fazer é relativo à realidade em Cabo Verde. Portanto, estudar a realidade empresarial no Brasil ou num país continental é completamente diferente de estudar a realidade de um país fragmentado. Eu estudei no Brasil e eu tenho que reconhecer que em Cabo Verde nós temos que estudar a realidade. Portanto, eu não vejo vantagens em termos de um largo setor informal. O que há é uma disfuncionalidade. O Estado implementa leis que não vão de encontro às necessidades nacionais. Na realidade nacional, nós teríamos que estar a promover cooperativas, unidades alargadas de produção, mesmo que não fossem cooperativas, mas unidades alargadas de produção, para tirar vantagem do que temos, da pesca, da agricultura, da transformação e dos serviços. Claramente, nas áreas de serviços, podemos ter empresas a operar também a nível internacional, a fornecer serviços para fora, mas parece que nós damos o salto. Nós deixamos a agricultura para trás, deixamos, portanto, a parte que Cabo Verde pode desenvolver foi abandonada. E nós estamos focados em desenvolver tecnologias de ponta, avançadas, tecnologias portanto, que empregam pouca gente e empregam especialistas. E deixamos muita gente para trás que não tem outra qualificação que não seja produção agrícola. E essa produção agrícola poderia levar-nos mais longe, mas não está a ser tido em conta. Então temos esse gap, não é? Então, quando você tem uma política comercial que é aberta, permite que se importe tudo de fora, então automaticamente a produção agrícola deixa de ser vantajosa, deixa de ser rentável. Portanto, hoje em dia você encontra banana no mercado, mas é uma banana miudinha verde que não amadureceu. Porque há uma precipitação em colocar esse produto no mercado. Então, essa dicotomia, Zé Mário,
tem que ser resolvida. Se queremos criar oportunidade para o setor privado, temos que controlar a política pública. A política pública não pode ser uma política pública para agradar o Banco Mundial e que ignora a microempresa cabo-verdiana, que ignora que a microempresa cabo-verdiana não é uma corporação. É uma microempresa. Deixa-me colocar-te uma outra questão já agora. O setor público tem tido mais benefícios do que o setor privado? Bom, o setor público são grandes corporações, né? São entidades que operam praticamente em setores, tipo a Enapor opera, portanto, é administrador geral dos postos, portanto, a ASA trabalham, não entendo a pergunta, se tem mais vantagem o setor público ou o setor privado, não percebo. Não, o que eu estou a dizer é que é uma zona de gestão difícil, ou seja, e muito criticada inclusivamente pela comunidade empresarial nacional, e que tem a ver com a gestão pelo Estado dos interesses empresariais que nem sempre são coincidentes. Ou seja, que apoio as empresas privadas também precisam para, se não concorrer com as empresas públicas, pelo menos ter um espaço no mercado que lhe permite evoluir para essa situação de formalidade e sem ter que perder muito dinheiro e sem ter que se desgastar tanto. Não diria que há uma concorrência, até porque as áreas que o setor privado cabo-verdiano opera não são áreas que o setor público opera. Agora, o setor público deveria haver uma maior exigência quanto à eficiência e eficácia das empresas públicas, ou seja, são empresas que têm serviço público e que, portanto, deveriam ser reguladas pelo nível de eficiência que conseguem obter no mercado. E deveriam, essas empresas públicas, gerar oportunidades para as microempresas. Ou seja, se as empresas públicas contratarem serviços a microempresas cabo-verdianas, estão a gerar mercado. Eu venho dizendo isso, que nós em Cabo Verde temos um problema profundo de inexistência de mercado. Temos um mercado fragmentado. E se o Estado não toma essa consciência, continua a gerir Cabo Verde como se Cabo Verde fosse um continente e aplica regras que são aplicadas em grandes mercados, vai continuar a ter muito setor informal. Portanto, eu vejo o setor informal, mas como um efeito da política que é implementada em Cabo Verde, ou que é implementada em Angola, que ignora que as pessoas tradicionalmente dedicam-se a uma determinada área, mas que a política comercial abre o mercado e expõe essas pequenas empresas a uma mega concorrência. Como é que o produtor de banana vai competir com o produtor de laranja que exporta para Cabo Verde? É impossível. O que vai acontecer é o produtor de banana sair do mercado, porque não é rentável, vem para a praia e passa-se a dedicar ao comércio. E, portanto, deixamos de ter um setor produtivo e temos mais informalidade. Portanto, e aí é que temos que entender. Sem informalidade, essa informalidade que deriva da pobreza, não é a informalidade das empresas que apesar de terem capacidade de pagar, roubam luz elétrica e continuam a operar. Esse tipo de informalidade é crime. Eu não estou a falar disso, eu estou a falar de informalidade que é gerada espontaneamente, porque há uma dicotomia. O Estado espera que tu pagues impostos em todas as atividades, quando a renda dessas pequenas empresas é baixa e é fragmentada. Vamos ouvir o Avelino então. Amílcar, deixa-me ouvir o Avelino. Não me parece que ele esteja de acordo contigo. Não é uma questão de estar de acordo ou não estar de acordo. Eu e o Amílcar estamos de acordo em muitas coisas, mas nem sempre estamos de acordo. E é bom, é salutar que assim seja. Por exemplo, o Amílcar diz que não há nenhuma vantagem no setor informal. Portanto, eu digo que do ponto de vista do Estado, do ponto de vista do desenvolvimento da economia, diria que quase não há vantagens de facto. Desse ponto de vista macro, mesmo assim eu veria alguma vantagem na facilitação da redistribuição do rendimento que é gerado normalmente pelas grandes empresas e que são formais e que não atingem toda a cadeia de valor por um lado e por outro lado não atingem com a mesma justeza em todos os estratos, digamos, sociais. É uma vantagem que eu vejo, digamos, num sentido mais lato, mais macro. Mas eu vejo vantagem, sim, do ponto de vista de quem está desempregado, não consegue ter nenhuma outra alternativa para se sobreviver, poder sair com o seu... a sua pequena empresa.
com uma iniciativa qualquer que lhe permita prestar um serviço na hora, ou vender ou revender um produto qualquer e ter rendimento para assegurar a sobrevivência da sua família. Portanto, se nós perguntarmos a essas pessoas se veem ou se não veem vantagem nessa sua atividade, portanto, dirão com certeza que virão, porque não teriam outra alternativa. Mas mesmo do ponto de vista do Estado, porque o Estado tem também responsabilidades sociais sobre essas pessoas. Portanto, se essas pessoas não tiverem esse escape informal para poderem gerar seus próprios rendimentos, ainda que de forma informal, e prejudicando o Estado teria que assumir alguma responsabilidade social, digamos, sobre essas pessoas. De modo que eu acho que, assim, há vantagens, ainda que menos, e isso creio que não há qualquer dúvida, de que as desvantagens são maiores, mas há vantagens também em ter em funcionar na informalidade, tanto mais que se não houvesse vantagens, ninguém estaria na informalidade, estariam todos na formalidade, porque só teriam a ganhar. O Estado ganha, portanto, essas próprias pessoas, essas próprias unidades só estariam a ganhar e, portanto, não teriam nenhum interesse em estar na informalidade. E não seria apenas uma questão de Cabo Verde. Portanto, o mundo inteiro, e mesmo com 60% de pessoas empregadas, cerca de 60% no setor informal, não estaria lá. E os países desenvolvidos, ainda que com 10, 15 ou 20% de portanto, empregos gerados no setor informal, onde há oportunidades, há regulação do mercado, quer a parte técnica, quer a parte económica, portanto, mesmo assim há. E onde as políticas são muito mais coerentes e são muito menos políticas populistas, são políticas muito mais económicas, de facto, e menos populistas, mas mesmo assim, portanto, há essa informalidade. Portanto, eu insisto ainda que no caso de Cabo Verde, e aí estou de acordo, creio que não há a menor dúvida de que a inexistência de mercado e de oportunidades é um fator facilitador e incentivador da informalidade, e mesmo assim estamos, do ponto de vista do número de empregos gerados, abaixo da média mundial. E eu acredito que provavelmente também a nível da produção da riqueza, Cabo Verde poderá estar equilibrado ou eventualmente muito próximo da média mundial. Amílcar, enfim, vais comentar, mas queria que considerasses também, há bocadinho percebi que a tua abordagem, em que havia uma relativa dificuldade em sabermos qual seria o setor empresarial para Cabo Verde hoje. Que setor empresarial para Cabo Verde hoje? Bom, é isso. Eu acho que o Estado tem que fazer um trabalho mais dinâmico e mais pé no chão, pé na terra. Portanto, a nossa abertura económica foi incentivada por uma tese que não encontra lastro em Cabo Verde. Portanto, que o setor privado deve ser o motor da economia e que o Estado deve se retirar completamente do setor empresarial e deixar só o setor privado operar. Mas isso não funciona num mercado que não tem mercado. Portanto, um mercado de 500 mil, fragmentado em 9 parcelas de território, descontínuos, tipo Santiago tem 200 mil, Brava tem 5 mil, quer dizer, não é propriamente o campo certo para testarmos o liberalismo do mercado. Aqui em Cabo Verde, nós temos que ter o Estado a operar nos setores-chave, produção de energia, transporte de ilhas, portanto, essas áreas são fundamentais para criar mercado para o setor privado, porque se houver ligação interilhas todos os dias, só isso um barco da praia ao meio-dia e chega a São Vicente às 6 da tarde, quem produz linguiça sabe que pode mandar para São Vicente uma arca cheia que vai vender no dia seguinte em São Vicente. Isso nós sabemos, por experiência própria,
se for o São Vicente levar-nos em encomenda, todo mundo vai querer. Portanto, há mercado. Mas não há transporte. Portanto, o Estado tem que criar essa viabilidade. Portanto, nós somos tão micro que temos que saber ler os números na perspectiva micro e entender os rácios que nos levam a criar uma situação onde as microempresas, o Estado gera oportunidade para comercializarmos aqui dentro e o Estado gera oportunidade para as micros fornecerem ao Estado. Automaticamente vamos abrir mais mercado. Se abrirmos mais mercado, obviamente, com uma empresa, alguém que esteja com vontade de empreender, vai ver isso uma oportunidade de negócio. Então, obviamente que nesse mercado tu tens que pagar impostos e, portanto, gera mais oportunidade para o normal. Agora, o Estado não faz isso. O Estado entrega a ligação interilhas para um operador privado e insiste numa política velha de plena liberalização do mercado, como se fosse um mercado normal, contínuo, que tivesse milhões de consumidores. E isso cria uma série de constrangimentos. Hoje em dia já não há banana no mercado, ou a banana está extremamente cara. Não sei se vocês fazem compras, mas eu já comprei banana 50 escudos, uma banana, e 4 bananas 200 escudos. Portanto, isso é o reflexo da inexistência de uma política pública que seja fomentadora do desenvolvimento empresarial em Cabo Verde. Vamos ouvir o Avelino com aquela ideia de que não vale ter uma empresa na Brava só para a Ilha Brava. Claro que não. Eu acho que de facto a questão em Cabo Verde deve colocar-se muito mais do ponto de vista de o privado nacional e o privado estrangeiro do que o público e o privado, sobretudo o privado nacional. Estarão lembrados, portanto, num dos nossos debates tivemos o Hélio Varela como convidado, na sequência exatamente de um artigo que ele escreveu denunciando um crime de lesa pátria pelo facto do Estado ter proibido portanto, o NOSI de participar em concursos públicos ligados às novas tecnologias de informação e comunicação pelo facto de ser uma empresa pública, com o argumento de dar oportunidades às empresas privadas. Mas quando o Estado sabe que não tem nenhuma empresa privada aqui em Cabo Verde, nem com conhecimentos técnicos, nem com capacidade financeira para competir com qualquer empresa estrangeira que venha aqui para Cabo Verde. Portanto, a única possibilidade que nós tínhamos de competir com uma empresa estrangeira nessa área seria através do NOSI. O Estado proíbe o NOSI e automaticamente está a dizer automaticamente que eu quero que esses concursos sejam ganhos por empresas privadas e estrangeiras, porque os nacionais não podem. Portanto, a mesma coisa aconteceu e está a acontecer no setor financeiro, no setor dos transportes, quer aéreos, quer marítimos, no setor da construção civil, portanto, etc. Portanto, todo o mercado nosso que é muito pequeno, é fragmentado e está onde há nichos de oportunidade, e esses nichos de oportunidade são aproveitados quase que exclusivamente por empresas privadas e estrangeiras, porque nós não temos uma política pública de incentivo e de proteção das nossas empresas nacionais. Portanto, isso para mim é muito pior do que termos empresas públicas a operarem. Para mim, seria duvidoso compreender a lógica, por exemplo, da privatização da ASA. Portanto, é legítimo, o governo tem toda a legitimidade de privatizar a ASA, não é? Agora, eu pergunto, qual é a lógica? Portanto, é pelo simples facto de ser uma empresa pública e o governo assume a opção de não ter, portanto, o público a operar num setor, porque tem o histórico de boa gestão, tem um histórico de competência técnica e de boa gestão e é uma empresa altamente rentável. Portanto, qual é a lógica? Não se entende. A mesma coisa eu poderia dizer, por exemplo, em relação à Enapor e em relação a algumas outras empresas. São opções. Portanto, o pior é quando o Estado se retira
desses negócios, e sabendo de antemão que não tem o setor empresarial minimamente capacitado para concorrer para a privatização dessas empresas, não concede incentivos nem facilidades às empresas nacionais e entrega de bandeja às empresas estrangeiras, que muitas vezes chegam para recrutar os mesmos gestores que lá estavam, eventualmente com condições muito melhores, quem sabe até pagando algumas benesses, para continuar a prestar eventualmente pior serviço do que o público fazia, mas com as mais-valias a saírem para o exterior. Amílcar Monteiro, tens uma correção a fazer? Eu também gostaria que nesta reta final... Não é apenas o Estado dar oportunidade a empresas estrangeiras. O Estado está a dar oportunidade a corporações internacionais, tem uma conotação diferente. Corporações globais, que operam no mercado global, e que concorrem para concursos em paralelo com empresas nacionais. Isso pressupõe que as empresas nacionais... Tens um minuto, Amílcar. Não, pressupõe que há uma coordenação, uma preparação das empresas nacionais para fazer a esse tipo de corporação. O Estado pode inclusive incluir cláusulas de participação de privados nacionais em determinados projetos. Mas o Estado nem as câmaras de comércio estão atentos à oportunidade de negociar esses acordos. Fica, portanto, essa sugestão. Chegamos ao fim, portanto, de mais uma edição do nosso programa Economia Viva. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro estiveram aqui nesta segunda parte em que refletimos sobre o desenvolvimento empresarial em Cabo Verde. Na técnica tivemos Érica Santos, Hilian Lopes, Tiago Ribeiro e Ivandro Mendonça, José Mário Correia na condição desta entrevista. De todos nos despedimos até a próxima edição deste programa. Mocinhos, mocinhos, tempo de muda. Economia Viva. 2 especialistas, 2 entendidos na matéria. E Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia.